da Miranda sobre Mercúrio retrógrado, como olhar para aquilo que a gente não quer ver. É o tema da live class de hoje. Eu, se fosse você, já pegava papel e caneta, porque vai ter um monte de dicas para esse momento, mas para alguns momentos na sua vida que serão muito parecidos com esse. E a primeira coisa que eu quero dizer, apesar de estar falando o meu olhar sobre Mercúrio retrógrado, eu não sou astróloga e indico o meu astrólogo, que é um querido, que é o Yubi Miranda. Depois eu vou colocar o Instagram dele para vocês entrarem em contato, caso vocês queiram fazer o seu mapa astrológico e saber, por exemplo, qual casa especificamente na sua vida esse Mercúrio retrógrado vai agir mais. Quero dar bem-vinda aqui para minha Jean querida Patrícia Pimenta, do Projeto Conhecimento Liberta, que foi uma das vacinadas por Dom Juan de Merda Nunca Mais. Esse livro que vacina contra pessoas e situações abusivas. E eu falo da Paty porque esse Instagram dela, inclusive, fala sobre isso, sobre a história dela de ter se livrado de um Dom Juan de Merda a partir do meu livro. Ou seja, se você tá num relacionamento abusivo ou se você tem pessoas abusivas perto de você e você quer dar um basta nisso, vacinando-se de vez contra aquele sorrisinho amarelo que você tem que dar porque as pessoas não sabem se expressar muitas vezes e talvez estejam te magoando sem querer, ou pior ainda, quando você tem que dar um basta numa pessoa de merda que é claramente uma pessoa psicopata, narcisista, irresponsável afetivo, babaca emocional, sedutor barato. E lembrando que não precisa necessariamente ser uma pessoa do seu convívio afetivo, não, tá? Seu marido, seu namorado, pode ser a sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu periquito, seu papagaio, seu colega de trabalho, qualquer pessoa que você precisa dar um basta e mandar ir para aquele lugar. Sim, esse livro foi um divisor de águas na minha vida, foi mesmo. Paty, seja bem-vinda. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de Mercúrio retrógrado, fica por aqui, pergunta, conversa comigo que eu vou esclarecendo tudo. A primeira coisa que eu quero falar de Mercúrio retrógrado é, na verdade, sobre a primeira parte. Mercúrio. Mercúrio é o astro regente das comunicações, das tecnologias, da lógica e das viagens, dos transportes. E esse é um dos motivos pelos quais, quando ele está retrógrado, ele nos atrapalha tão mais, e é o movimento astrológico, digamos assim, mais comentado. Porque enquanto Vênus vai ter os assuntos dele, que são importantes na nossa vida, mas ele tem a retrogradação a cada 18 meses. Já Marte é super importante também, tem assuntos super importantes na nossa vida, mas a retrogradação dele acontece a cada 2 anos. Mercúrio retrógrado acontece de 3 a 4 vezes por ano, por isso que ele impacta tanto na nossa vida. E ele fica retrógrado, esse é o nome, quando ele parece fazer um movimento para trás. De onde nós estamos olhando, quando a gente olha o mapa astrológico do céu, parece que ele está fazendo um movimento para trás, mas na verdade não é bem isso. E hoje, dia 9/11, começa o último Mercúrio retrógrado de 2025 e vai até o dia 29/11. Mas eu vou passar aqui as datas para 2026 para você já ficar de olho no Mercúrio retrógrado de 2026. Olha só. Do dia 26 de fevereiro a 20/3, do dia 29 de junho a 23 de julho e do dia 24 de outubro ao dia 13 de novembro, aniversário do meu primeiro marido, uma das pessoas mais importantes e mais maravilhosas da minha vida, do ano que vem. E daqui uns dias também. Então, anota essas datas para você já prestar atenção, para você não só estar atenta no momento em que essas datas acontecerem, mas se preparar antes disso. Porque sempre que as pessoas reclamam de Mercúrio retrógrado, sempre que acontece alguma coisa em Mercúrio retrógrado, tem 2 fatores. Primeiro, talvez você esteja prestando atenção naquele momento para coisas que aconteceriam no seu dia a dia, mas dado que você sabe o que é visto não pode mais ser desvisto, você presta mais atenção. É a mesma coisa quando você quer comprar um carro vermelho de um determinado modelo e parece que todo mundo na cidade resolveu comprar o mesmo carro que você. É a nossa atenção, o nosso cérebro sendo direcionado para aquilo que você já decidiu. Então pode ser que você esteja prestando atenção. Mas o segundo aspecto é o principal, que são coisas que você poderia ter se organizado antes e aproveitado mais esse momento do Mercúrio retrógrado, aproveitado esse momento que traz tanto dos
Res, eu vou falar sobre isso. E esse momento, antes de falar dos res, eu quero te dizer que ele traz mal entendidos, principalmente na comunicação. Você fala uma determinada coisa, a pessoa entende outra coisa. Você tenta dizer um negócio, a pessoa acha que é outra coisa. Quer dizer, tem uma dificuldade maior na comunicação. Bom dia, Choro! Seja bem-vinda. Cadê a esposa maravilhosa? Tá aí também? O Choro da Videira é um dos principais Instagram do mundo dos vinhos. E eu tenho muito acesso a eles, a todos os Instagrams, quer dizer, a maioria dos Instagrams do mundo dos vinhos, por conta de Paris Sans-Eiffel, a minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. Aliás, eu vendi toda a primeira edição do Bramari, meu primeiro livro, esse aqui já é a segunda edição, em 2021, nas lives que eu fiz com as minhas fadas madrinhas, que eram os Instagrams, dado que a gente estava ainda em momento de Covid, diminuindo a quantidade de eventos, eu fazia muita live e as lives estavam bombando. Vocês lembram disso, né? Então eu vendi a primeira edição inteira de Bramari nas minhas lives. E claro, em Canela, junto ao Chély Blanc, o fondue que eu amo, o melhor fondue do mundo, fazendo eventos com eles. Sim, o Covid bombando e nós fazendo evento, porque eu sou daquelas que era bem negacionista, sabe? Eu sou daquela pessoa que pensava assim, gente, nunca peguei, fui pegar esse trem anos depois de uma viagem a Porto Alegre, em que eu comemorei, fui numa festa lá, e ninguém perto de mim, que bebeu do meu copo, que tudo mais, ninguém pegou, só eu. Então não vem, esse bichinho pra mim é absolutamente espiritual. Aliás, eu tava falando com uma amiga minha ontem, só fugindo um pouquinho, quanto maior o bicho, menos espiritual. Quanto menor o bicho, mais espiritual ele é. Mas vamos lá. Ó, a Paty relendo a trilogia. Eu reli esses dias. É uma delícia, né, Paty? Eu reli ela inteira pra saber exatamente o que eu ia sentir depois de ter escrito 5 livros. E começando a escrever o 6º livro, eu reli ela pensando assim, cara, será que eu vou gostar tanto? Será que eu não vou reler esses livros e pensar, meu Deus, que escritora medíocre que eu era? E eu me apaixonei de novo. Esse livro é muito bem escrito. Eu sou ótima. Olha lá ali, tudo bem? E lá vem ela. Sejam bem-vindos. Voltando ao Mercúrio retrógrado, falei de 380 mil coisas aqui. Olha o Mercúrio aí, eu tenho Gêmeos fortíssimo no meu mapa. Por isso a comunicação, Mercúrio é o astro regente de Gêmeos, por isso a minha comunicação é tão assertiva, mas ao mesmo tempo tão ampla. Eu falo de um determinado assunto de uma forma muito, por exemplo, de Mercúrio retrógrado, que não sou astróloga, mas eu falo daquele assunto com vários outros assuntos paralelos. Isso é um pensamento de Gêmeos, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E como, aproveitando esse gancho, como Mercúrio rege Gêmeos e é muito da comunicação, de muita coisa ao mesmo tempo, por isso dá tanta confusão. Por isso tem tanto mal entendido nas comunicações. Você fala uma coisa, a outra pessoa entende outra, você manda um e-mail, o e-mail não chega, você tenta abrir a live cai. Inclusive, meu primeiro mapa astrológico com o Yubi Miranda foi durante o Mercúrio retrógrado, e a hora que eu abri a câmera, eu disse, é Mercúrio retrógrado. E a gente tentou, e foi, e ele disse, tu tem certeza que tu quer continuar? Eu disse, quero. Vamos lá, vamos driblar Mercúrio retrógrado. Você quer fazer Deus rir, mostre seus planos pra ele, né? A velha máxima. Nós terminamos, depois de muita tentativa, a gente terminou, conseguiu fazer tudo e não foi gravada. A gente fez tudo e eu não tenho a gravação, porque ele grava todo o mapa. Eu não tenho essa gravação. Foi tudo perdido. Ou seja, não lute contra Mercúrio retrógrado. Aproveita pra surfar essa onda. Depois eu já vou falar pra você como surfar essa onda. A Paty, está sendo delicioso reler porque prestamos atenção em detalhes que tinham passado batido. Isso aí. Eu sempre digo para as pessoas, assista mais de uma vez aquele filme que você gostou, leia mais de uma vez aquele livro que você gostou. Se você gostou tanto de um determinado conteúdo, deixe esse conteúdo e revisite isso um tempo depois. Olha uma palavra, um verbo aqui de Mercúrio retrógrado, revisitar. Por quê? Porque os detalhes só são vistos quando você tá mais calma. O modo sobrevivência do animalzinho irracional que se acha racional, o qual eu falo no Seja um Assunto que você domina, ele não permite que você veja os detalhes porque você está no modo luta ou fuga. E é isso que o modo zumbi nos coloca na nossa vida, no dia a dia, e que o sistema todo nos convida. Porque você liga a televisão,
tá tendo um monte de coisa, um monte de informação e desgraça e coisa errada. Você entra no Instagram, é um monte de vídeo, eu não sei o que lá, todas as suas amigas mandando reels, você querendo olhar, você acha que vai ficar 10 minutos, você fica 1 hora. Esse excesso de coisas que chega até a gente precisa ser limpado. E essa limpeza, ela é facilitada durante o período do Mercúrio retrógrado. Só que, cara, animalzinho irracional, se você está no modo de sobrevivência, você não está no modo de criação, de criatividade, de poder, de milagre. E aí você não consegue ver os detalhes. E como diz Dom Juan de Merda Nunca Mais, na primeira frase que abre o livro, aqui, o diabo mora nos detalhes, dizia minha avó. Eu me apaixonei por ele achando que era um anjo e dei-lhe um nome. Dom Juan de Merda. Eu adoro essa parte. Então, os detalhes não conseguem ser vistos numa vida corrida, num modo de sobrevivência constantemente acionado. E o seu modo de sobrevivência está constantemente acionado quando você está olhando tanta coisa, tanta informação aqui, quando você olha tanta coisa, tanta informação na TV, quando você está o tempo todo correndo, repetindo o seu mesmo dia todos os dias e fazendo o que eu chamo de correr atrás do rabo. Parece que você está produzindo porque você está numa intensidade, numa velocidade, você chega em casa cansada, você tem a sua mente o tempo todo pensando, mas na verdade isso não é produção, isso é perda energética. E o que o Mercúrio retrógrado te faz? Para, segura, dá uma acalmada, fale 2 vezes para evitar o mal-entendido, faça o backup do seu computador, porque a possibilidade de ter falhas técnicas é maior nesse período. Cuidado com seus documentos, com seus horários se você for viajar, porque vai ter problema de transportes. E essa parte dos problemas de transportes, se juntar à comunicação, ou seja, se você precisar conferir algo através dessa documentação, através da fala, através da conversa com alguém, através de um contrato, mais atenção ainda, porque a comunicação nesse período é afetada, não é só verbal, ela é escrita, ela é e-mail, ela é contrato, ela é absolutamente tudo, então tenha mais cuidado nesse período. Repetindo o que eu já falei, olha outro verbo de Mercúrio retrógrado, repetir. Repetindo o que eu já disse. 2 coisas acontecem nesse período. Uma delas, a primeira delas, é você achar que tudo é culpa do Mercúrio retrógrado quando estão acontecendo coisas do seu dia a dia que aconteceriam anyway, que aconteceriam de toda forma. Ou seja, coisas normais. De novo, é você olhar, você decidir comprar um carro vermelho de um determinado modelo e quando você olha, parece que a cidade inteira começou a comprar aquele carro daquele modelo. Essa é a primeira coisa. O que é visto não pode mais ser desvisto. Então, quando você sabe que tem Mercúrio retrógrado, parece que seu radar começa a olhar para todos os problemas que podem acontecer naquele momento. Então, calma lá, animalzinho irracional. Pratique a sua calma, pratique o seu estado pleno de presença, o qual eu falo tanto em seja um assunto que você domina. Seja uma pessoa que pratica a sua inteligência sedutora. Menos é mais. Qualidade é muito melhor do que quantidade. Respire, tenha calma, tenha paciência, certo? E a segunda coisa é sim, nesse momento tem mais problema nas comunicações, nas viagens, nas tecnologias e na lógica. Então a gente fica menos lógico porque dado que Mercúrio retrógrado, que Mercúrio é o astro regente de Gêmeos e Gêmeos é mental, tudo que tá na nossa mente vira um turbilhão. Então você precisa diminuir, reduzir. Olha outro verbo de Mercúrio retrógrado, reduzir. E quando foi para fazer a cola desta live class, eu comecei pesquisando a origem dos primeiros verbos do Mercúrio retrógrado que eu já sabia, né? Começando todos eles com re, já vou falar sobre eles. Aí eu pesquisei, mas qual é a origem do prefixo re, né? Aquela partezinha da palavra que começa repetir, reduzir, refazer. Ele tem uma origem no latim com 3 verbos aqui: repetição, reforço e retrocesso. Repetir, retroceder e reforçar. Na verdade são os verbos, porque senão a palavra original é repetição, reforço e retrocesso, né? Olha a Cíntia Chagas aí, se fosse ver essa live já teria 380 mil colocações para me corrigir.
Apesar de corrigir não começar com re, também é um verbo de Mercúrio retrógrado. Porque tudo aquilo que você repete, reforça e retrocessa tem essa conotação de retrogradação. Olhar para trás, olhar para aquilo que já foi feito e que precisa ser refeito, certo? Então aqui eu vou colocar os verbos, além de repetir, reforçar e retroceder, eu coloquei restaurar. Ou seja, se algo foi quebrado, se algo já foi estragado, já está estragado, é o momento de você ter uma restauração. Por quê? Porque quando você vai restaurar isso, você olha detalhes que talvez não existissem antes. Detalhes é uma palavra de Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque você não consegue ver os detalhes quando você está em alta velocidade. Se você estiver correndo na rua, você vê muita coisa, muita informação, mas você não consegue ver detalhamento. Se você está no carro, você vê muita coisa e conforme a velocidade vai aumentando, você vai deixando de ver essas coisas, vai deixando de ver esses detalhes. Por isso que o Mercúrio retrógrado pede para você retroceder, para você respirar, para você diminuir, para você reduzir a velocidade, para que os detalhes sejam percebidos. E esse momento, diferentemente do que a gente imagina, que pode ser um momento, ai meu Deus, que desgraça, Mercúrio retrógrado de novo, que inferno, não sei o que lá, eu reclamo pra caramba também, estou nessa dos animaizinhos irracionais reclamantes de Mercúrio retrógrado, porém ele é um excelente período para você analisar, para você parar um pouco. Então essa restauração, esse olhar novamente para algo que foi quebrado, pode te trazer detalhes e ter uma melhora, um conserto mais rápido, uma melhora, sabe? Você consegue perceber melhor aquilo que precisa ser revisitado, resolvido, restaurado. Outro verbo que eu coloquei aqui é renovar. Tudo que precisa ser renovado é ótimo. Então se você quer olhar para o seu guarda-roupa, ver as roupas que você já não quer mais, que você quer doar, esse é o momento de limpeza, esse é o momento de renovação. Não de começar, mas de começar de novo. É o momento de rever. Então revisite os seus objetivos de vida. Agora estamos chegando perto do final do ano, esse é o momento perfeito para você. Será que tudo aquilo que você quis no final de 2024 para realizar em 2025 continua sendo os desejos da pessoa que você é hoje, um ano depois? Será que faz sentido esses objetivos? Será que faz sentido essas coisas que você desejou, que aquela pessoa de 365 dias antes desejou? Porque muita coisa aconteceu nesse ano. E cada vez mais coisas acontecem no nosso ano, porque a espiritualidade não tá mais deixando para depois, é tudo agora. É tudo já. É tudo para ontem. Então rever isso, revisitar, analisar de novo esses aspectos, esses tópicos que eram tão importantes para aquela pessoa que você foi, é imprescindível agora. Eu coloquei aqui revisar também, reler. Releia, ó, a Paty relendo a trilogia Paris Saint-Germain. Releia e revisite os conteúdos que foram importantes para você. Você vai ver mais detalhamento. A sua mente, se você entrar no Mercúrio retrógrado, na energia certa, ao invés de a sua mente estar no turbilhão de Gêmeos, no turbilhão de uma pessoa que pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo, alguém aqui é geminiano ou conhece alguém geminiano? Gente, tem uma amiga minha que é geminiana, que quando eu saio pra almoçar com ela, eu juro pra vocês, a gente almoçava todos os dias no mesmo restaurante, no Mangos, lá em Passo Fundo. Tem gente de Passo Fundo aqui que eu vi que acabou de entrar. A gente almoçava todos os dias. E eu pedi pro Rogério, o dono do restaurante, eu disse, me dá aqueles papeizinhos que vão em cima da mesa, que faz o... enfim, aqueles que você conhece. Me dá mais um desse pra eu virar ao contrário e anotar tudo que a gente ia falando pra eu lembrar depois de perguntar pra ela, porque ela pensa tão rápido e tantas coisas ao mesmo tempo, e lembrando que eu não sou de Gêmeos, mas eu tenho Gêmeos exatamente na casa da comunicação, ou seja, eu sou mais geminiana na comunicação que os próprios geminianos. Dá pra ver pela velocidade e pela consciência e pela característica de poder, que eu tô falando de um tema pra quem não é astróloga. Então tu imagina, uma geminiana falsa com uma geminiana nata. Eu precisava anotar aquilo. Nesse momento de Mercúrio retrógrado, a nossa mente, se você entrar na energia certa, ela consegue reduzir a quantidade de pensamentos e te dar mais clareza.
Agora, se você não sabe lidar com isso, você vai achar que você está perdendo tempo, que você está correndo atrás do rabo, que você está perdendo energia, quando na verdade você estava perdendo energia, correndo atrás do rabo e perdendo tempo antes, não agora. Porque menos velocidade te dá a chance de ver mais detalhamento, te dá a chance de ver mais detalhes, te dá a chance de ver com mais profundidade. E é isso que o Mercúrio retrógrado quer trazer para a sua vida, caro animalzinho irracional que gosta de estar o tempo todo na intensidade e acha que isso é produtividade, quando na verdade é só gasto energético. Respira e continua. Viu como é Mercúrio retrógrado? A clareza é muito maior quando você entra na energia. Lembre-se desse detalhe. Reaparecer. Oi, sumida! Quanto tempo! Como você está? Eu estava pensando em você. Sonhei com você esses dias. Quem nunca ouviu essas frases ridículas do Dom Juan de merda tentando entrar novamente na porta da sua vida? Esse é o momento, o Mercúrio retrógrado te traz para você resolver. Então tem o reaparecer, mas também tem o resolver. Resolva e mande pastar com a maior educação, com essa elegância da sua inteligência sedutora, mas diga, sério? Você reapareceu? Então vamos resolver essa situação. Por favor, não entre mais em contato comigo, senão você será devidamente bloqueado, coisa que eu já deveria ter feito, by the way. Entendeu? Deus me livre, diz Patrícia. Deus me livre. Vai-te embora, Dom Juan de merda. Vai pro raio que o parta. Pro inferno de onde você nunca deveria ter saído. Esse é o momento de exorcizar. Baixe o exorcista que existe em você e mande o Dom Juan de merda de volta pro quinto dos infernos. Continuo no contato zero, ó. Acesso negado. Você não tem mais a senha, bebê. Não é que eu te odeio, é que simplesmente eu deixei de gostar de você e isso pra você é pior do que te odiar. Eu sei. Recado dado. Vamos ao que interessa. Continuemos. Reaparecer, então vai reaparecer. Mas não é só o Dom Juan de merda não, tá? Assuntos que você não resolveu ainda. Assuntos que você precisa revisitar, resolver, reler, rever, restaurar, renovar, reforçar. Serão trazidos novamente para você. Então, esse é o momento de solucionar aquilo que ficou pendente no passado. Por isso, Mercúrio retrógrado é um momento tão importante, porque a gente tem a oportunidade de resolver. Veja, ontem eu coloquei um Reels curtinho, eu tenho feito isso, os Reels curtinhos, porque o Instagram não tem entregado nada, então imagina os outros, né? Eu coloquei um Reels curtinho dizendo assim, ó, você perde aquilo que não é mais pra você para liberar espaço na sua vida para que aquilo que é pra você venha até você. Ou seja, caro animalzinho irracional, não adianta você desejar, você meditar, você querer, você fazer, você tentar almejar e, ampliar a sua mente para os seus desejos. Se você continua apegada naquilo que não é mais para ser seu. Se eu não quero esse lápis e eu não solto ele, se você me entregar um copo de vinho, eu não vou conseguir pegar. Ou se eu conseguir pegar, talvez eu não consiga manter ele e ele se quebra. Por isso que muitas vezes as coisas que a gente mais quer chegam nas nossas mãos e a gente não consegue manter. Porque tem tanto apego naquilo que não é seu que você não consegue manter. Então, solta, libera geral. Tem uma passagem no Meandro, A Desordem do Amor, meu segundo livro da trilogia Paris Sans-Eiffel sobre vinhos, viagens e desejo. Eu amo esse livro porque ele é totalmente sistêmico. Para quem não conhece, A Desordem do Amor vem das Ordens do Amor de Bert Hellinger, da constelação familiar. Agora você conheceu, né? Então, A Desordem do Amor, numa das passagens, um determinado terapeuta pergunta para Bachá, a nossa protagonista, qual é a maior causa do sofrimento humano?
E a Bachá, que tá sofrendo por amor desesperadamente, porque esse livro é o momento em que ela vê que aquela perfeição toda dessa taça que não se enxerga direito, sabe? Fica totalmente clara, mas quebrada. Nesse momento que ela tá sofrendo por amor desesperada, ela diz que a maior causa do sofrimento humano é o amor. Ó, Bachá, sou estúpida. Gente, como eu brigava com ela. Como pode uma pessoa ser tão inteligente e tão burra? Eis-me aqui. Então, aí ela diz que é o amor. E esse terapeuta olha pra ela, não é o amor. E ela fica meio putinha, porque ela já é meio nervosa, né? Ela diz assim, tá, então responde de uma vez. Para de ficar fazendo pergunta retórica. Responda. E ele diz, é a resistência. Porque quando você resiste a algo, você sofre. Quando você solta, você libera. É a única forma de a gente ter aquilo que a gente quer de fato é parando de resistir. E resistir também é um verbo do Mercúrio retrógrado. Por isso que você sofre tanto nesse período. Porque você resiste a vida toda. Absolutamente tudo. Você fica tentando segurar o que não é mais para ser seu, mesmo que você tente meditar, cocriar e fazer o diabo 4 para conseguir aquilo que você quer, mas você não consegue, porque você tá aqui presa a uma porcaria de um lápis quando estão te oferecendo uma taça de Chablis. Chateaubriand. Entendeu? Solte aquilo que não é mais para ser seu. Para de resistir. E aí, nesse período, tudo isso aparece mais. Porque os assuntos referentes a Mercúrio estão mais em evidência na retrogradação dele. Ou seja, mostra de novo, evidencia novamente, traz mais uma vez. Entendeu? Seja bem-vinda, Cícera. Eu tava tentando terminar essa linha de raciocínio para poder te dar oi. Se eu interrompesse qualquer coisa ali, eu ia me perder, eu não queria me perder. Isso é maravilhoso, soltar, isso mesmo. Se, para quem não conhece, duvido que alguém aqui não conheça, mas a Cícera é a dona da Fã de Mirandeli, a nossa fanpage. A Cícera é a minha fã número 1. Exatamente, nossa Jean, precursora das jeans. Voltemos aos verbos de Mercúrio retrógrado, então. Reaparecer, reabilitar, refazer. Por isso que você odeia Mercúrio retrógrado. Porque tudo aquilo que você fez e não foi bem feito, você terá que refazer. E é um saco. Eu odeio retrabalho. Odeio retrabalho. E sou a pessoa que mais faz retrabalho que eu conheço. Por quê? Apesar de odiar retrabalho, eu gosto da velocidade. Ainda que eu trabalhe não estar na velocidade o tempo todo, porque isso é um modo de sobrevivência. Mas enfim, são mais de 40 anos nisso, então não é um movimento simples. Quando eu menos espero, lá estou eu correndo. E quando a gente corre, a gente não vê os detalhes. Então, volta, Miranda, e faz mais uma vez. Ou seja, refaz. Então, a quantidade de coisas que você fizer bem feito fora do Mercúrio retrógrado não serão necessárias de refazer durante o Mercúrio retrógrado. Essa é a importância de você se preparar o ano inteiro para a sua vida, não para o Mercúrio retrógrado, não para o final do ano, não para um ano novo, não para o seu aniversário, mas para você, para a sua vida, não para alguém ou alguma situação, não para aquilo que está fora de você, para aquilo que está dentro de você. Quando você se prepara para você, você é um assunto que você domina. Você deixa de ser um assunto que o externo domina. Entendeu? Quando você se prepara, o seu Mercúrio retrógrado é muito mais leve. É muito mais suave. É muito mais gostoso. Veja. Quando eu cheguei neste apartamento aqui, eu disse para os proprietários assim. Eu botei a primeira máquina de lavar roupa. Eu disse, esse trem não vai funcionar. Porque pra quem não sabe, eu sou obsessiva. Dá pra ver, né? Eu sou muito obsessiva com as coisas. Então eu chego em casa, a primeira coisa que acontece, qualquer das minhas casas, é botar a roupa que é pra lavar. Aquela roupa que eu estava de viagem, vai pra lavar, antes de qualquer coisa, antes de comer, antes de qualquer coisa. Vai tudo pra máquina. Aí eu vou tomar meu banho, depois eu vou comer, depois eu vou pensar no resto. Porque daí lavada, aciada, roupas limpas, tudo organizado, mala desfeita, eu consigo pensar. Porque eu gosto de ter tudo organizado perto de mim. E antes que você ache que isso é intransigência ou chatice, deixa eu dizer pra você. Os resultados da minha vida provam que isso é inteligência. Entendeu?
Se você não entendeu, não vou explicar. Se você não entendeu assim, não adianta explicar, entende? Quando eu boto a primeira maquinada de roupa pra lavar, eu ouço um barulho estranho na máquina. Faço um vídeo e mando pra proprietária. Digo, olha só, fulana, tá com barulho estranho esse trem aqui. Como é que não foi consertado antes, né? Mas tudo bem. Ninguém viu. É sempre a águia aqui que vê, tudo bem. Aí ela disse, não dá nada, vai usando, tá tudo bem. Adivinha essa semana, precursora do Mercúrio retrógrado, o que aconteceu? A máquina parou de funcionar. Ou seja, se você não resolve quando tem que resolver, o que o Mercúrio retrógrado faz? Para de funcionar. Pra você ser obrigada a resolver. E eu não tô falando só da máquina de lavar não, tá? Tô falando de tudo, dos seus relacionamentos, da sua vida, das suas finanças, do seu computador, dos seus eletrodomésticos. Por que os eletrodomésticos aparecem mais? Porque Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio, inferno, porque Mercúrio é regente das tecnologias. Essa pessoa que vos fala, segundo Cícera, é um ET. Eu, Miranda. Por quê? Eu devo ter um campo eletromagnético diferenciado, que onde eu chego, o controle remoto para de funcionar, a internet causa instabilidade, o sinal da TV é diferente. É sério, isso é tão sério que quando eu chegava na agência, quando a gente ia na agência, né? Hoje em dia a gente não vai mais na agência, mas quando eu ia na agência do banco para ver investimentos e tudo mais, ou para ver coisas da Miranda Home Place, a minha empresa de fitness, que eu sou professor de educação física, caso você não saiba, quando eu chegava no banco, a minha gerente dizia, ih, lá vai ela, estragar o sistema do banco. E o sistema do banco ficava totalmente instável. Pasmo. Agora tu imagina se isso já acontece na tecnologia desse terceiro plano de merda que nós estamos. Imagina quando tá Mercúrio retrógrado. Gente, vocês não fazem ideia. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui ligar a TV, não funcionava o controle. Dá uma batidinha, dá uma mexidinha, abre o negócio da pilha, vai, não sei, puta, mas não trocaram a tal da pilha. Vai no mercado, compra pilha nova, volta, troca a pilha, não funciona. Aí chego à conclusão de que o problema não é a pilha. O problema é essa pecinha aqui. É sério. Isso é muito sério. Não é brincadeira, é sério mesmo. Ela é de Cícera, confirmando. Patrícia, outro livro que foi divisor de águas na minha vida. Yes. Meandro, Desordem do Amor. Deixa eu falar rapidamente aqui, então. Enquanto bramar e o desespero do desejo é o olhar pra fora, é esse desejar o outro acima de tudo, aquela coisa que você precisa entrar no outro, na mente, no corpo, na alma, no coração, no espírito, você deseja. Bramare. Esse termo, bramare, significa esse desespero do desejo pela outra pessoa. Por isso eu não poupo palavras para descrever o sexo, para descrever como é a mente do homem e da mulher durante o ato sexual. Depois vem Meandro, Desordem do Amor, que mostra aquela perfeição toda, se quebra e é muito mais claro. Esse é o momento em que você se torna, que você tem clareza. Por isso que é um livro tão importante, por isso que é um livro tão, ao mesmo tempo, difícil. Tem muitas pessoas que dizem pra mim, Miranda, eu li Bramar em 2 segundos. Quando chegou Meandro, eu comecei a dar uma patinada, porque Meandro só não é mais difícil que o Dom Juan de Merda, porque o Dom Juan de Merda bota as claras mesmo. Inclusive, Meandro é o precursor do Dom Juan de Merda, porque foi aqui, quase no final, que eu inocentei um dos protagonistas, o Bey, completamente numa frase. Uma frase. Eu não sei se as meninas que leram sabem qual frase é essa. Eu não sei se eu falei essa frase em algum lugar, mas tem uma frase no final deste livro que eu inocento completamente ele. E quem diz essa frase é uma personagem que aparece no final deste livro. Nessa cena é a primeira vez que ela aparece mesmo. Até então ela sabe da existência e tudo mais, tarará, 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 mas nessa cena ela aparece. Desgraçada. Eu tenho ódio dela. Ela usa Chanel número 5. No livro. E aí, aquela desordem do amor, aquela clareza da dor se transforma nos ciclos da evolução de Sansara. Que é uma coisa que, quando você tá pronto, como uma garrafa de vinho, está pronto para ser degustada, aberta, entrar em contato com o oxigênio. E esse é um dos verbos do Mercúrio retrógrado, respirar.
respira, pausa, faz de novo. Faz mais uma vez, faz prestando mais atenção. Aproveita esse período de Mercúrio retrógrado para aprender a reduzir, outro verbo de Mercúrio retrógrado, reduzir. Reduzir a velocidade, reduzir o consumo, reduzir seus excessos, reduzir a quantidade de pessoas não, né? Corpos sem futuro que estão na sua vida. Reduzir a quantidade de assuntos que você toma conta todos os dias e que fazem com que você perca a sua atenção do assunto que é você, sendo um assunto que você domina. Reduzir. Ah, foi o seja um assunto que você domina. Ah, entendi. Que bom, então vamos falar dele. Sim, seja um assunto que você domina é um divisor de águas na vida da gente, por quê? São quase 100 ferramentas de inteligência emocional, gerenciamento emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Quando você gerencia as suas emoções, aliás, você só gerencia as suas emoções quando você está num estado pleno de presença. Você não consegue gerenciar as suas emoções sem isso. Aproveite o Mercúrio retrógrado para gerenciar as suas emoções, para estar nesse estado pleno de presença, para não ter que refazer, revisitar, tudo mais uma vez no próximo Mercúrio. Faça agora. Esse é o estado pleno de presença. Aliás, uma dica aqui, e que eu acho que inclusive está no livro. Se você precisa fazer algo que demora menos de 5 minutos, faça nesse segundo, nesse momento. Ah, eu preciso pegar a água para não sei o quê. Pega agora, vai lá, pega e já faz. Se a ação demorar mais do que 5 minutos e você não tiver tempo para isso agora, anote na agenda. Essa é uma dica que muda a nossa vida. Porque sabe aquilo? Pai, pensei e esqueci. Ah, era pra ter feito e não fiz. Era pra ter não sei o que lá. Faça agora. Por isso que você tem condições, meu amor, de responder o seu WhatsApp se você responder. Sempre. Se você parar uma vez pra responder, você vai demorar 1 ano pra responder todas as mensagens. Mas se você responder assim que você recebe, veja só que milagre. As conversas não se acumulam. E você não fica atrapalhando a vida alheia. Sim, eu tenho pavor de pessoas que não respondem o WhatsApp na hora. Então, por isso, seja um assunto que você domina é tão importante, é um divisor de águas, porque ele te ajuda a atingir, compreender como atingir, te ensina a atingir o estado pleno de presença, o gerenciamento emocional. E uma pessoa que gerencia suas emoções tem capacidade de transbordar quem é, a ponto de encantar os outros, não de propósito, simplesmente acontece porque quem é de verdade seduz sem querer, e isso é inteligência sedutora. Ok, jabá feito. Verbo de Mercúrio retrógrado, respirar. Já disse pra você, quando você corre você não consegue ver os detalhes. O Mercúrio retrógrado te entrega uma lupa, enfia no seu nariz e diz: veja o detalhe. Sabe, lupa? Tudo aquilo que você focaliza cresce, segundo Harvey Eker, do Segredo da Mente Milionária, que tá, inclusive, é uma dos livros que eu cito em Seja um Assunto que Você Domina. E já que eu falei nisso, deixa eu te mostrar, caso você não saiba. No final dos meus livros, todos eles têm um Excel. Paris Saint-Exupéry tem Excel com os vinhos, os lugares todos que eu visitei, que são reais. São quase 200 rótulos de vinhos degustados por mim em mais de 15 países. Todos os rótulos, todos os países, todos os hotéis, tá tudo no Excel. E o Seja um Assunto que Você Domina tem o Excel das ferramentas. Aqui tá todo riscado porque esse livro é o livro que vai pra edição, tá? Pra segunda edição. Então eu já li ele, reli ele. Ó, reler. Eu releio muita coisa no Mercúrio retrógrado, revisito o que eu tô escrevendo. E aí eu fui anotando coisas que eu quero não necessariamente mudar, mas dar uma ajustada. Então, se você tem algum projeto para revisitar que tá parado, revisite nesse Mercúrio retrógrado. Esse é o momento perfeito. Eu adoro fazer revisão nesse período. E veja, por isso que eu digo que não é organizar no Mercúrio retrógrado, é organizar para você. Se você sabe, vou voltar, que 2026 tem 3 datas de Mercúrio retrógrado e você organizar a sua vida para nesses momentos revisitar, fazer menos coisas, fazer com mais atenção, você consegue organizar a sua vida para você, não para os outros, não para aquele período, entendeu? E 2026 vai ter de 26 de fevereiro a 20 de março, 29 de junho a 23 de julho e 24 de outubro a 13 de novembro. A Paty falou uma coisa aqui super importante. O Seja um Assunto que Você Domina é tão denso, o livro não, mas os assuntos, o livro eu dei uma pincelada.
os assuntos que eu criei o método Livebook aplicado a ele. O método Livebook, você tem direito à leitura do livro feita por mim, ou seja, você não necessariamente precisa comprar o livro físico, e todas as ferramentas discutidas daquilo que estava na minha mente, mas não foi pro livro. Tá só R$ 89,00 no dia de hoje. Quando você for assistir essa live que eu já não sei mais, dá uma olhada lá nos destaques da bio, que a minha aula gratuita está lá para você participar do método Livebook. Aquele método Livebook foi surreal, mudou a minha maneira de agir e estar. Esse eu vou ter que fazer print, se eu não desligar a tela, foi. Ai, que bom. Ai, tia Miranda, vocês estão meio pendurado aqui, então toda vez que eu tenho que fazer print é uma desgraça. Na visão da física quântica, olha, seja um assunto que você transcenda, eu tinha pensado nele agora há pouco. O que muda quando o Mercúrio retrógrado entra, quando o Mercúrio entra em retrogradação? Cara, eu acho que a visão da física quântica não muda nada se você já tem uma percepção do campo quântico. Porque se você não tem uma percepção do campo quântico, também, na verdade, não vai mudar porque você não consegue acessar isso. Quando você consegue acessar isso, você percebe sem a necessidade da inteligência quântica, porque você já tem ela. Deixa eu ver se eu consegui explicar. Quando você é ignorante de um determinado assunto, ou seja, você não sabe sobre a física quântica, sobre essa visão quântica, aqueles assuntos são daquela forma. Aquelas pessoas são daquela forma. Você tem ignorância, você não consegue perceber tudo. Então você tem uma determinada visão ignorante, não completa, e pronto. Mas quando você tem a física quântica, você tem uma visão completa. E o completo é o quê? Tudo é possível. Só isso. Esse é o resumo da física quântica. Esse é o resumo da visão quântica. Tudo é possível. Tudo é possível. E tudo ao mesmo tempo. Porque não tem divisão. Não tem a divisão. O que o campo quântico, a visão quântica mostra? Não tem divisão entre a matéria, a partícula, aquilo que eu toco, daquilo que é uma possibilidade, que é uma onda. Entende? Porque essa partícula, ela pode ser onda e essa onda pode ser partícula. É difícil? É. Vocês não fazem ideia do quanto eu tô sofrendo para escrever esse livro. Porque eu preciso deixar esses conceitos, eles já estão compreensíveis na minha mente, mas eu preciso deixar eles compreensíveis na escrita. Para qualquer pessoa. Porque seja um assunto que você domina, apesar de falar sobre inteligência emocional e citar assim, os maiores gênios de inteligência emocional, eu deixo ele fácil de ser compreendido. Ainda que o início seja a parte fisiológica, né? A Lu, somos influenciados por Mercúrio ou é a nossa mente que projeta essa influência no campo quântico? Olha, de novo quântico. Mesma coisa que eu falei 2 vezes antes. Quando você decide comprar um carro vermelho de um determinado modelo, a sensação que você tem é que a cidade inteira quis comprar aquele carro vermelho daquele determinado modelo. Por quê? Porque a sua mente é orientada para a percepção daquilo. Você está no observador. E você só consegue ver a partir do observador, certo? E quando você está no observador, aquilo que você observa aparece para você. Isso é muito quântico. Todas as realidades existem ao mesmo tempo. E todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Por quê? Porque o tempo no quântico não existe de forma linear. Ele é uma coisa só. É tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está no Mercúrio retrógrado, você começa a perceber aquilo que o Mercúrio... Você começa a perceber mais, se você sabe que é Mercúrio retrógrado, você passa a perceber mais os assuntos referentes a Mercúrio retrógrado. Entende? Para tu ver como, independentemente da parte quântica, é isso que eu quero mostrar, não seja um assunto que você transcenda. Se você tem uma inteligência voltada para o campo quântico, se você sabe que tudo é possível, você não precisa saber todos os elementos da física quântica, da visão quântica. Você não precisa saber tudo isso. Porque você já vai aplicar ela na sua vida. E, veja, numa outra live eu falei que, apesar de sofrer para entender essa parte quântica e todos os elementos, porque para eu poder explicar,
Eu tenho que entender todos. Se eu não entender todos, em algum momento eu vou me embananar. Não que eu vá colocar todos esses elementos no livro, mas eu preciso entender. Para mim, eu preciso entender para poder deixar mais fácil para quem vai ler. E quando, apesar de sofrer para entender os elementos, os conceitos todos, eu percebi que eu já aplicava isso na minha vida. Desde sempre. Se você, depois que você leu, seja um assunto que você transcenda e você reler, olha o verbo de Mercúrio retrógrado, reler o Brahmari, o Meandro e o Sansara, os 3 livros da trilogia, o Dom Juan e o Seja um Assunto que você domina, você vai ver o quanto tinha de inteligência quântica nesses livros. Eu falo de vidas passadas, eu falo de tudo ao mesmo tempo. Eu falo dos ensinamentos de uma pessoa em coma, uma grande amiga minha tá em coma agora. Coisa estúpida que aconteceu na vida dela. E, cara, nada é mais quântico do que isso. Do que a mente estar fora disso que a gente considera como real. Mas não vou entrar tanto nessa parte quântica, porque senão nós vamos ficar aqui mais 2 horas. Acho que já foi boa a explicação. A Lu perguntou os valores. A trilogia Paris Saint-Exupéry está só R$35. Os 3 livros, sim, R$35. O Dom Juan de Merda Nunca Mais está R$17. É só me chamar no direct para conseguir os livros. Diga lá, Miranda, quero seus livros e eu direi os valores de novo para você. E falarei como acontece a negociação. E o Seja um Assunto que você domina está R$62. Se você pedir todos juntos, eu te entrego eles. E se, deixa eu ver a pergunta, todos os livros juntos ou tem preferência por algum? Si tá perguntando pra Luz valores, tá. O que eu ia dizer? As pessoas sempre perguntam, mas qual que você deve ler primeiro? Cara, a trilogia. A minha linha de raciocínio nos livros, ela foi sendo construída, ainda que os livros sejam diferentes entre si, inclusive da trilogia, tá? Inclusive, os 3 livros da trilogia, eles são bem diferentes entre si. Vamos lá. Eu falei já, porque aqui tá na minha cola, porque o Mercúrio retrógrado é o mais comentado, já que todos os astros entram em retrogradação. Lembrando que a retrogradação é do ponto de vista da Terra. Eles parecem andar para trás. Eles não andam para trás, eles parecem andar para trás. Mas o Mercúrio retrógrado é o mais comentado por conta da frequência. Ele acontece de 3 a 4 vezes por ano, enquanto, por exemplo, Vênus acontece a cada 18 meses e Marte acontece a cada 2 anos. E também porque esses temas são muito práticos para nós. Os temas de comunicação, tecnologia, lógica e viagens é uma coisa muito usável no nosso dia a dia, entende? Por isso, agora eu coloquei aqui dicas, o que fazer e o que não fazer durante o Mercúrio retrógrado. Mas lembre-se, não se prepare, aliás, não encare o Mercúrio retrógrado só no momento do Mercúrio retrógrado. Se prepare para esse período. Você sabe que ele vai existir. Eu já te dei as datas de quando vai acontecer em 2026 e agora vai até o dia 29 desse mês. Então se prepare para isso, para você aproveitar mais, para você já entrar nessa energia de uma forma positiva, lembrando que, por exemplo, Mercúrio retrógrado agora entra hoje, dia 9 de novembro, e vai até o dia 29 de novembro, certo? 20 dias de retrogradação. 20 dias que o Mercúrio parece andar para trás do ponto de vista da Terra. Ok. Mas a energia do Mercúrio retrógrado começa uns dias antes. Não dá para precisar quantos dias, mas você vai sentir um pouco antes e você vai sentir um pouco depois. Toda influência astrológica ou numerológica, ela acontece um período antes e vai até um período depois. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Entrou no Mercúrio retrógrado, uns dias antes, entrou no Mercúrio retrógrado, tem o ápice, vai decaindo, 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 até que aquela energia se disperse e se desfaça, certo? Então vamos para as dicas. O que fazer durante o Mercúrio retrógrado? Revise antes de enviar. Revise tudo que você fizer. Revise o e-mail, revise a mensagem, revise o documento, revise o contrato, revise os seus pensamentos, revise os seus objetivos, revise e revise. O quanto mais você revisar, melhor é, porque você vai ver detalhes que você não veria sem essa possibilidade dessa energia agora. Então aproveite para fazer essas revisões. Comunique-se com clareza. Se você quer chegar lá às 17 horas, diga às 17 horas, não diga às 5.
Diga as 17 horas e diga o lugar correto e confira se o endereço é aquele. Eu lembro que no Mercúrio retrógrado eu estava em Porto Alegre e nós tínhamos marcado de ir no Press, uma amiga minha e eu. Só que tem 280 Press. E aí, sabendo que era Mercúrio retrógrado, nós dissemos o Press do bairro Moinhos. Ok. Só que tem 2. Aliás, tem 3. 2 próximos um do outro. Quer dizer, naquela época tinha, agora não é mais. E um outro mais longe. Adivinha? Ela tava num, eu tava no outro. As duas sabiam de Mercúrio retrógrado. E as duas caíram no Mercúrio retrógrado. A gente riu e disse, tá, quem é que vai até quem? Né? Porque tu tá num, eu tô no outro. Tem uma data específica para o ápice? Não. Não, você vai percebendo que ele vai aumentando e depois ele vai reduzindo e era isso. Então não tem uma data específica assim, vai ser por 20 dias. Então imagina que se ele vai aumentando, sei lá, chuta 10 dias, né? Que seria o meio para estar no ápice. Mas não sei se é exatamente assim. Que eu saiba, não tem assim especificamente uma data, tá? Redobre a atenção no trânsito, redobre a atenção com documentação, redobre a atenção com horários, redobre a atenção com a sua agenda, redobre a atenção com a sua comunicação, redobre a atenção com as pessoas que você ama, redobre a atenção nos assuntos que são importantes para você. Isso é bom por quê? Porque a gente começa a perceber que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Se você fizer... Na verdade, o que o Mercúrio retrógrado fala, gente? Faça bem feito, animalzinho racional. Se você fizer bem feito uma vez só, você não precisará refazer, revisitar, reler, revisar, Aqui dá um bom corte, tá? Se eu acho que eu falei em 20 segundos, dá um corte curto, inclusive. Nós estamos há quase 1 hora de live, 50 minutos, 52 minutos, para você ter depois, se quiser fazer só esse corte. Faça backups dos seus arquivos, porque as falhas são mais comuns nesse período. Então, aproveite para fazer backup de tudo aquilo que você não estava fazendo. Pratique a sua introspecção, reavalie seus sonhos, os prazos que você determinou para isso. Aproveite para mergulhar no seu autoconhecimento. Esse é um bom momento para reler o Dom Juan de Merda, para reler o Seja um Assunto, para reler o Paris Saint-Exupéry. Por quê? Porque autoconhecimento está em todos os meus livros. Todos eles têm esse viés de inteligência emocional, ainda que, claro, o Seja um Assunto que você domina, ele entre de uma forma mais específica, mas até então, os 3 livros da trilogia e o Dom Juan de Merda têm esse viés de inteligência emocional subliminar o tempo todo. Então aproveite para reler isso, porque você vai revisitar coisas diferentes, que é o que a Patrícia está fazendo, e está sendo num ótimo momento. Olha quando você entra em conexão com você já consegue fazer isso naturalmente. É aquela mulher, por exemplo, que sabe que vai menstruar, sabe? Não necessariamente porque tá sentindo dor no peito, tá sentindo mais irritada e tudo mais, não. Você entra em conexão com você de uma forma que você diz, alguma coisa aqui tá diferente. Quando você entra em conexão com você, até o Mercúrio retrógrado você consegue entender. A Patrícia tá relendo, talvez nem tivesse feito isso de uma forma consciente por ser Mercúrio retrógrado, mas tá fazendo porque tá tão conectada com ela mesma. Ela disse, cara, vou reler os livros. Então essa introspecção é perfeita no momento de Mercúrio retrógrado, porque é a prática do seu autoconhecimento, do olhar para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Tinha pensado numa coisa aqui, o que eu tinha pensado, gente? Lembrei. Eu tenho um quadro da visualização que eu criei ano passado e tudo mais, e fiz aquele quadro com as fotos, né, para fazer as minhas meditações e tal. E veja, essa semana eu pensei, cara, tem 2... E coloquei 12 objetivos. Sem prazo. Sem prazo. Não precisava ser para este ano, 2025, coloquei sem prazo. Dei uma chance pro universo. E aí, eu meditando esses dias pensando, cara, tem coisa aqui que não faz mais sentido. Não faz mais sentido esse objetivo. Veja, eu também estava conectada comigo a ponto de revisar os meus objetivos. Não tinha pensado em Mercúrio retrógrado ainda. Mas eu estava pensando, ano que vem já vou mudar esse negócio aí. E já comecei a pensar em novos objetivos. Certo? Então reavalie os seus sonhos. Aquilo que fez sentido para você ano passado, há um tempo atrás, talvez não faça sentido para a pessoa que você é hoje. Retome projetos antigos.
em vez de iniciar novos. Se você tem um monte de projeto antigo, se você tem coisas que você podia ter feito, estava engavetado, não sei o que lá, revisite isso para você solucionar. Ou você bota realmente para rodar, ou você tira da sua vida. Então, já aproveita. Porque você revisitando isso em Mercúrio retrógrado, dado que Mercúrio traz, quando ele está retrógrado principalmente, ele traz mais clareza para você, você vai olhar os detalhes e vai chegar à conclusão se aquilo deve permanecer na sua vida ou não. Vê quanta coisa positiva dá pra gente fazer. E agora, evite, não faça no Mercúrio retrógrado. Ou evite se possível. Eu já fiz esse primeiro item e me arrependi depois. Ano passado eu entrei numa mentoria de um cara aí que promete mundos e fundos, a Cis sabe quem é. A Cícera sabe quem é. E era Mercúrio retrógrado quando eu entrei. Foi bem no final do ano passado, foi bem nessa época, assim. E um pouco antes, na verdade. Mas enfim. E eu tava, ai cara, será que eu assino esse contrato? Um contrato mal feito, que Deus o livre. E eu pensando, meu Deus, que contrato ruim. O cara é o bam no nicho dele e me faz um contrato porco desse. Eu disse, bom, mas eu sou especialista na parte de negócios, mas não necessariamente sou advogada, né? Mandei pra minha advogada e disse pra ela, tu dá uma lida, faz favor, e vê se tá, assim, porque eu tô achando tão porco esse contrato. Ela disse, ih, Miranda, tá ruim esse contrato. Basicamente, eu refiz o contrato da criatura. Ali ele viu que se desse ruim, ele ia se incomodar comigo, porque eu entendia mais do contrato dele do que ele mesmo. Isso sem falar com a advogada. Imagina a advogada, né? Pra tu ver como o pessoal faz dinheiro sendo relaxado pra caramba, cara. Enfim. E aí, revisa o contrato. Eu disse, putz, mas entramos em Mercúrio retrógrado. Será que eu devia assinar esse negócio? Eu assinei. Dito e feito. Deu 2, 3 meses, eu acho. 2 meses, vai. De contrato, eu tava puta, participei de um evento deles, odiei, não podia fazer network. Imagina que negócio de mentoria não permite networking? Diga para mim, Cíntia Chagas. Networking é o que há, é estar com as pessoas que fazem o milagre. É você encontrar as pessoas certas. Ah, não pode fazer network. Quem disse isso? O dono do negócio, coitado, gente. Eu fiz igual. Ficaram putos comigo, eu fiquei puta com eles. O que aconteceu? Quebra de contrato. Como eles sabiam que eles podiam se incomodar comigo, porque eu revisei o contrato, lembra de revisar o contrato? Ele me devolveu todo o dinheiro sem piar. Sem um pio. Tal dia estará o seu dinheiro na sua conta, tal dia o dinheiro estava na minha conta. Não era pouco, hein? Não era pouco. A mentoria é cara pra caramba. Enfim, essa revisão permitiu que eu recebesse esse dinheiro de volta, porque senão... A Cícera, picareta, filho da PT. Então, não sei. Vamos lá. Como é que é a história? Calada me deito, sem processo me levanto. Então, evite assinar contratos importantes, mas se você for assinar, releia, revisite. Entregue para uma pessoa que tenha responsabilidade. Olha só, outro verbo de Mercúrio retrógrado. Responsabilizar. Quem é responsável por esse contrato? Você. Então, toma que o filho é teu. Quem é responsável por ler um contrato para ver se esse contrato condiz com a realidade, se esse contrato tá bem feito ou não? Eu, Miranda? Não, resposta errada. Eu posso olhar e dizer que contrato porco, mas eu não sou advogada. Então, eu entrego para a pessoa responsável. A advogada leia. Porque se acontecesse alguma coisa ruim, dado que não era pouco dinheiro, ela teria condições de me ajudar. Ela já sabia da história. Aliás, ter uma advogada na sua vida, um advogado na sua vida é imprescindível. Eu não faço nada. Se tiver que colocar essa assinaturazinha linda da tia Miranda, que não seja nos livros, que eu escrevo só Miranda, mas se eu tiver que escrever Miranda Eli, que é a minha assinatura mesmo, documentada, lá, registrada em cartório, antes disso vai pra advogada. E não é porque eu sou muito inteligente, não é porque eu tomei muito até fazer isso. E paguei muito, inclusive. E só não paguei mais porque Deus é pai. Enfim, evite assinar contratos importantes. Releia muito antes. Responsabilize as pessoas certas. Evite comprar eletrodomésticos caros. Eles vão apresentar defeitos inesperados. Aqui tem uma outra coisa que eu quero falar da parte quântica. Me toquei agora.
Se a gente está observando, se você entra no observador quântico e você percebe, e quando você percebe, você realiza, porque o que a física quântica diz? Que o observador transforma aquilo na realidade. Ele é um co-criador. Porque a realidade, entre aspas, ou o que a gente pode ver, não necessariamente a realidade, mas aquilo que é visto, ele precisa do observador para se tornar real, para se tornar visível, para se tornar visto, para se materializar. Ou seja, se você sabe no Mercúrio retrógrado, não só isso vai se tornar mais consciente, como você pode estar co-criando também. Então, cuidado, tá? Cuidado para não ficar co-criando um monte de problema na sua vida. E aí, para não co-criar problema na sua vida, eu vou falar de uma ferramenta que eu citei no Paris Saint-Exupéry. Acho que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina e falo também. Tô escrevendo sobre isso no Seja um Assunto que Você Transcenda. Ho'oponopono. Eu gosto tanto do Ho'oponopono que todos os meus livros têm as 4 frases. Eu te amo, sinto muito, me perdoe. Sou grata no finalzinho aqui. Porque esses livros são purificação. Só o fato de você deixar o livro perto de você já está purificando a sua energia. Se você acredita, ok? Se você não acredita, o problema é seu. Esse é o objetivo, eu acredito e tá tudo certo. Inclusive, eu fiz verdadeiros milagres já na minha vida com Ho'oponopono. E acredito tanto que foi para todos os meus livros, né? E quando eu cheguei nesse apartamento, que eu já tinha ficado nesse apartamento, eu vi o Grabovoi do Covid na parede, que eu tinha escrito há 4 anos atrás. Eu te amo, sinto muito, sou grata em alguns cantinhos que acho que nem a dona não viu. Enfim, vamos lá. Faz parte. Evite iniciar grandes projetos nesse momento. Olha eu com a mentoria. Eu iniciei a mentoria pensando, puta merda, será que eu co-criei e não dá certo? Poderia ter co-criado não dá certo, né? Poderia ser coisa da minha cabeça. Poderia. Afinal de contas, eu sou observador e pela física quântica o observador tem o poder de materializar, ou seja, de ver aquilo que ele vai materializar, porque ele está observando e, portanto, se materializa. Porém, calma lá, animalzinho irracional. Eu não cocriei o comportamento de merda daquelas pessoas. Eu não cocriei o contrato que foi feito por eles. Eu vi o contrato que foi feito por eles. Eu não cocriei o comportamento deles, mas eu vi o comportamento deles. E pedi o aval da minha advogada, né? Eu vi, tu tá vendo a mesma coisa ruim que eu tô vendo? Tô, então tá bom. Eu já entrei ciente de que poderia dar ruim. Mas a fé é tão grande e inabalável que eu pensei, pode dar ruim, mas né? Temos fé, vai dar bom. E não posso dizer que tenha sido ruim, porque eu aprendi algumas coisas sim. Aprendi, inclusive, como não agir, né? Aliás, quando algo dá ruim na sua vida, você sabe, ou quando aparece uma pessoa de merda na sua vida, você tem uma grande chance de saber como não agir. Oba, o livro está na minha cabeceira. Só o fato de deixar na sua cabeceira, Pati, já é purificação, tá? E isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso que ensina é o Joey Vitale, que escreveu O Limite Zero e o Marco Zero, que são os livros que ensinam este terceiro plano sobre o Ho'oponopono. Essa prática ancestral de purificação, liberação de memórias e de dados. Evite mudanças. Ou seja, se você quer fazer uma mudança drástica na sua vida, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de seja lá o que for, mudança de cabelo, qualquer mudança que você queira fazer, dá uma segurada. E mudança estética, por exemplo, fazer procedimento estético, dá uma segurada, porque o ideal no Mercúrio retrógrado é você seguir o planejamento, por isso que o seu planejamento tem que ser no ano. Não é para aquele período. Se você não tem planejamento naquele período, você é só mais um barquinho ignorante entrando numa puta de uma tempestade. Agora, se você percebeu que aquele ano vai ter 3 tempestades, 3 mercúrios retrógrados, você se prepara para aquele momento. Certo? Gente, é tão simples. Eu não sei o que o ser humano complica tanto. E acha que quem organiza é chata. De novo. Queria que todas as pessoas que não fossem chatas tivessem acesso aos resultados e milagres que eu tive na minha vida, os resultados que eu tenho na minha vida, para entender como a organização faz verdadeiros milagres. Evite DRs, conversas difíceis, discussões de relacionamento, principalmente com pessoas que você não tem. Isso é a vida toda, né? Se você não tem intimidade, se você não tem interesse, se você percebe que a pessoa não está interessada, se você vê que não vai adiantar, não gaste o seu latim. Normalmente eu digo isso aqui.
é compreensível. Isso explica muita coisa. Quando eu não quero entrar em DR e eu sei que aquela DR vai dar ruim, porque eu vou falar coisas que a pessoa vai se incomodar a ponto de talvez ter uma quebra de relacionamento. Então eu não discuto. Digo, isso explica muita coisa. Na minha cabecinha aqui explica muita coisa, só que você não vai saber o que que é. Porque se você souber, animalzinho irracional, você vai ficar puto comigo, então pra que eu vou falar? Pra me desgastar? Eu não. Já fui dessas, tá? Sou não mais. Então evite conversas difíceis, impulsivas, evite conflitos, sai fora, porque como a comunicação tá ruim, mas eu quis falar, você não quis ouvir, mas eu falei isso, você entendeu o outro, mas mais, e começa um a se defender contra o outro e atacar. Esses dias teve uma conversa difícil numa empresa aí e a pessoa fez o que eu queria que fizesse, se demitiu. Já fazia um tempo que eu tinha demitido psicologicamente, mas eu não tinha falado ainda. E a pessoa disse, bom, então paramos por aqui e tudo mais, um contrato, né? Eu disse, ufa, isso, tá. E a pessoa, não, mas eu quero conversar contigo. Eu disse, pra que você vai conversar comigo? Você já sabe o que você quer? Sei. Eu também já sei o que eu quero e eu concordo com você, acaba por aqui. Então pra que a gente vai conversar? Pra você se defender e eu ter que te atacar ou ter que me defender? Pra quê? O que eu vou falar não vai mudar o seu ponto de vista e o que você vai dizer não vai mudar o meu ponto de vista. Então, paramos por aqui. Nisso a gente concorda, certo? Certo. Então, paramos até onde a gente concorda. Pra que a gente vai entrar em coisas que a gente discorda, sendo que o meu ponto de vista não vai mudar o seu ponto de vista e o seu ponto de vista não vai mudar o meu ponto de vista? Pra quê? Entendeu? Miranda Eli me mandou colocar o valor do item que eu queria comprar em um lugar que eu pudesse ver. Fiz isso, o valor chegou, só que eu percebi que não valeria a pena investir. Fiz mal? Vamos de novo. Miranda Eli me mandou colocar o valor... lembrei. Essa história foi o seguinte. Ela me disse assim... pois é, deu problema no meu computador, não sei o que lá, eu queria um computador, não sei o que lá. Eu disse, coloca esse valor num lugar que você enxergue. Coloca o valor que você deseja num lugar que você enxergue para você materializar. Porque se você é o observador e você manda no campo quântico, porque quando você observa, isso se materializa para você, o que é visto não pode mais ser desvisto. Olha que frase quântica isso. No Dom de merda. Viu como eu já tinha o pensamento quântico antes? Quando você começar a olhar esse valor vai vir até você. Quando o valor veio, você não investiu naquilo que você queria, certo? Depende do que você investiu. No que foi esse dinheiro? Porque quando você dá um comando para o universo, você pode não investir naquilo que você queria. Só daí você está mostrando para o universo que talvez você não saiba o que você quer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Talvez você mostre para o universo que apesar de não saber o que você quer algo melhor, maior, mais interessante, mais rentável. Depende no que você investiu. Quero DR com a Miranda Eli. Vou sair tão sábia até mais que uma mentoria. As alunas do Método Livebook sempre falam isso, que as aulas são melhores que muita mentoria por aí. As minhas live classes são melhor que muita aulinha por aí, né? Vai lá. Então, evitar. Já falei. Vou só repetir tudo, rapidão. Se tu quiser fazer esse aqui, também dá pra fazer corte, tá? Sim. Então, eu vou falar rápido. Estamos a 1h10, 1h09 de live class. Dicas do que fazer no Mercúrio retrógrado. Vai de novo. Lembram da live do Método Livebook que eu fazia quando era para ser gravado? Eu lembrei agora. Dicas do que fazer em Mercúrio retrógrado. Revise tudo antes de enviar. Comunique-se com clareza. Redobre a sua atenção no que você está fazendo. Faça backups dos seus arquivos, porque a tendência das falhas são mais comuns nesse período. Reorganize a sua agenda. Atrasos são comuns, então cuidado quando você deixar um item muito em cima do outro. Dê espaço. Esse é um dos grandes ensinamentos do Mercúrio retrógrado. Dar espaço para você pensar, para você revisar, para você respirar. Pratique a sua introspecção, reavalie os seus sonhos, os prazos desses sonhos, absolutamente tudo, e aproveite para mergulhar para o único sentido que faz sentido de dentro, praticando o seu autoconhecimento.
Retome projetos antigos ao invés de começar novos. Quando você retoma projetos antigos, você tem a opção de solucionar isso. Ou você revisita isso e percebe que vale a pena você colocar sua atenção, ou você revisita isso e diz, cara, isso não faz mais parte da pessoa que eu sou hoje, bota fora, limpa. E o que evitar durante o período do Mercúrio retrógrado? Assinar contratos importantes, mas se você for assinar contratos importantes, releia muito antes e responsabilize pessoas. Coloque nas mãos de pessoas responsáveis, mande para o seu advogado para ler também. Evite comprar eletrodomésticos mais caros, porque os defeitos inesperados aparecem mais nesse momento. Evite iniciar novos projetos grandes. A probabilidade de ter que reavaliar, revisitar, rever esses projetos é maior. Evite mudanças, siga um planejamento. Então faça o planejamento não só no momento de Mercúrio retrógrado, faça planejamento antes para você se preparar para esse período e poder surfar a onda do Mercúrio retrógrado de uma forma positiva para você. Evite conversas difíceis, impulsivas, conflitos. A comunicação tá mais difícil nesse período, então segura a onda. E lembre-se, todo ano tem 3 Mercúrios retrógrados. Então prepare-se para eles. É um período ótimo para rever, revisitar, revisar, repetir, reforçar, retroceder, restaurar, renovar, reler, reenviar, reaparecer. Cuidado quem reaparece na sua vida, mas reapareça nos contatos que você quer manter. Reabilitar, refazer, reiniciar, resolver, resolva. Esse é o momento de solucionar e de respirar. Lembre-se, uma pessoa que está no modo de sobrevivência, luta ou fuga, cheia de informações, dominada por esse mundo, não é um assunto que domina. Portanto, você tem o período agora propício para praticar o seu autoconhecimento e ser um assunto que você domina. Leia o meu livro. Opa! Cair não pode. O que mais? É isso. Passo as datas de novo do ano que vem. Passei 2 vezes, eu vou passar de novo. Anota aí, do dia 26 de fevereiro ao dia 20 de março, do dia 29 de junho ao dia 23 de julho e do dia 24 de outubro ao dia 13 de novembro. Feito. Montei uma pequena carteira de investimentos. Depende dos investimentos, se o juro tá alto, a bolsa tá elevada, então esse é mais um momento para ganhos daquilo que você já investiu do que para novos, mas eu não sei quais foram os investimentos, então teria que ver isso aí. Inclusive, eu coloquei 3 possibilidades de assuntos essa semana, né, para a live class de hoje. Era o Mercúrio retrógrado, educação financeira, dinheiro, alguma coisa assim. E o outro era amizade. Eu tô pensando em fazer educação financeira ou dinheiro ou algo nesse sentido pro próximo. E aí a gente vai falar sobre esse momento, porque esse momento tá bom pra ganhar dinheiro. Por incrível que pareça. E aí é que está, né? O governo diz fazer para ajudar os pobres através do dinheiro do rico, mas tudo que ele tá fazendo atrapalha o pobre e ajuda o dinheiro do rico. Veja, se eu tô dizendo pra vocês, entrando na live da semana que vem, se eu tô dizendo pra vocês que o juro tá alto e a bolsa tá boa pra ganhar dinheiro de quem tem dinheiro pra investir. Só que se o juro tá alto, quem tá devendo, o pobre que deve, tá se ferrando. Tu entende isso? Então cuidado, se você não tem conhecimento, se você é ignorante num determinado assunto, a forma de você entender é conhecendo aquele assunto e colocando em prática. Vou fazer uma live, farei. Ai, linda, obrigada, meninas. Vocês são ótimos. Aqui as meninas rasgando seda. Acho que era isso, então. Amo vocês também. Fiquem com Deus. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida. E vamos finalizar, então, com o Ho'oponopono? Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Fui! Aproveita o domingão lá e até semana que vem.